Quantas ressurreições há na Bíblia? Será que realmente há 4 ressurreições? Nesse vídeo nós iremos tratar sobre ressurreição. Então, se você tem alguma dúvida acerca deste assunto, não saia deste vídeo e assista até o final, que eu lhe garanto que você será edificado. Aqui é o presbítero Justino Barbosa, seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. E aproveita, já se inscreve em nosso canal, você que ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ativar o sino das notificações e nos seguir os nossos vídeos, nos apoiar e deixar também os seus comentários aqui abaixo sobre o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você já sabia disso. Bom, vamos para o assunto. A Bíblia menciona apenas 2 ressurreições. A primeira dessas ressurreições é chamada a ressurreição dos salvos ou dos justos, que é a chamada ressurreição para a vida. A segunda ressurreição é a ressurreição dos perdidos, dos ímpios, para a vergonha eterna. São estas as 2 ressurreições registradas na Bíblia Sagrada. Porém, é importante nós salientarmos aqui que essa primeira ressurreição, denominada de ressurreição dos salvos, dos justos para a vida eterna, ela tem as suas subdivisões. Essa primeira ressurreição ela acontece em 4 fases diferentes. É como se houvesse uma cronologia das ressurreições, mas todas essas 4 fases dessa cronologia de ressurreições faz parte de uma única ressurreição denominada de a primeira ressurreição. E a palavra de Deus diz que é bem-aventurados aqueles que têm parte nesta primeira ressurreição, porque sobre eles a morte, a condenação, o inferno não tem mais poder. E essas 2 ressurreições se encontram no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo de número 28 e 29. Bom, como eu já falei, há uma cronologia de ressurreições, uma ordem, uma sequência. E todas essas sequências fazem parte de uma única ressurreição. O primeiro dessa ordem cronológica de ressurreições é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro desta ordem cronológica. É importante destacarmos que a ressurreição de Cristo ela foi diferente das demais ressurreições ocorridas na Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento até o Novo. Todos os relatos de pessoas que ressuscitaram da morte para a vida, essas pessoas depois tornaram a morrer novamente. Só que a ressurreição de Cristo ela é diferente no sentido de que Cristo morreu uma única vez e a morte não tem mais poder sobre Cristo. Cristo Jesus já não morre. E isso está registrado na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 9. Cristo ele é o primeiro dessa ordem cronológica de ressurreições para não mais provar a morte. E Cristo ele é chamado de as primícias dos que dormem. Ou seja, o primeiro a ser ressuscitado, a tornar a vida em um corpo glorificado, ressurreto, para não mais provar a morte. É o primeiro desta ordem cronológica, é a primícia. A primícia fala de primeiros frutos, primeira colheita. Portanto, quando se fala de ressurreição, Cristo ele é o primeiro. E esta referência está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 23. A segunda fase dessa primeira ressurreição é a ressurreição da igreja, no momento da primeira fase da segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Neste momento, todos aqueles que morreram desde a fundação da igreja até o momento em que Cristo retornar, serão ressuscitados em um corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos naquele momento serão transformados e arrebatados juntamente com aqueles que morreram e foram ressuscitados. Eles serão ambos levados juntos ao encontro do Senhor nos ares. É a segunda fase da ressurreição. E o que eu vou dizer aqui é uma interpretação minha. Eu creio que nessa segunda fase dessa primeira ressurreição também farão parte os santos do Antigo Testamento. Todos aqueles que morreram na dispensação da lei, mas que aguardavam futuramente a vinda de Cristo para a redenção. Todos que morreram aguardando a vinda do Salvador, do Messias. Estes também ressuscitarão na ocasião do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo para levar a igreja. Então essa é a segunda fase. A primeira fase dessa primeira ressurreição foi o próprio Cristo, que é a primícia dos que dormem. A segunda fase dessa primeira ressurreição é a igreja, os que morreram em Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17. A terceira fase dessa primeira ressurreição
é a das duas testemunhas que terão seu ministério no período escatológico da grande tribulação de 7 anos. Isso se encontra no capítulo de número 11, versículos de número 11 e 12, onde a Bíblia diz que as duas testemunhas ficarão mortas por um período de 3 dias e meio, onde todas as pessoas contemplarão os seus corpos. Só que no fim deste período de 3 dias e meio, virá um espírito de vida vindo da parte de Deus que entrará nas duas testemunhas e elas ressuscitarão e serão arrebatadas ao céu. Esta é a terceira fase desta primeira ressurreição. A quarta fase dessa primeira ressurreição, para fechar o ciclo de ressurreições, se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4 ao 6. E essa quarta fase desta primeira ressurreição acontecerá na segunda fase do segundo advento de Cristo na Terra, quando Cristo virá no ápice da grande tribulação, quando o anticristo e o falso profeta com seus exércitos estarão em torno de Jerusalém para oprimi-la. Então Cristo retornará com a igreja e com os anjos e com todos os seus exércitos para dar um escape a Israel, para estrear o Guiena com o falso profeta e o anticristo que serão lançados vivos dentro do Guiena, e também para destruir todos os exércitos do anticristo formado pelo anticristo. Nesta ocasião em que Cristo retornar, também serão ressuscitados ou vivificados todos aqueles que morreram no período de 7 anos de tribulação, que são denominados santos da tribulação, que morreram por amor a Cristo e por amor também ao Evangelho e à Palavra de Deus. Estes serão ressuscitados, tornarão a vida para reinar com Cristo também no período denominado de milênio, onde Cristo literalmente governará a terra por 1000 anos. Então essa quarta fase desta primeira ressurreição sela o ciclo de ressurreições, e aqui finda-se a primeira ressurreição. E logo após o milênio, o término do milênio, Satanás intentará o seu golpe final contra Deus e será derrotado, lógico. E quando Satanás for lançado no lago de fogo, então dará-se a segunda ressurreição, que é após o milênio, onde todos aqueles que morreram em rebelião contra Deus serão ressuscitados em um corpo de vergonha para prestarem contas diante de Deus para a condenação. É importante ressaltar que nesta segunda ressurreição não terá mais chance para a salvação. É a segunda ressurreição apenas para receber a condenação e a sentença da parte de Deus. Essa eu não quero participar e creio que você também não quer participar. Então, bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição. Então, são estas as duas ressurreições registradas na Bíblia Sagrada. A primeira ressurreição é dividida em 4 fases, mas todas essas 4 fases formam uma única ressurreição. Cristo é a primícia, é o primeiro, depois vem a igreja, composta dos vivos e dos que morreram e descansam em Cristo. Depois vem as duas testemunhas e depois vem os santos que morrerão durante o período de 7 anos de tribulação por amor a Cristo e a sua palavra. Então esta é a mensagem que eu queria deixar nesta oportunidade de aprendizado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de já deixar o seu like e não saia daqui sem se inscrever em nosso canal e ser um cooperador. Compartilha também esse vídeo com outras pessoas que têm prazer em aprender da palavra de Deus e querem também ser esclarecidos, porque muitos têm dúvida acerca disso. E que Deus em Cristo possa te abençoar, e até a nossa próxima mensagem, se Deus nos permitir. Amém.